Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, o estudo do Espiritismo. Nós estamos na introdução do Livro dos Espíritos, já temos alguns itens que foram abordados, que estão disponíveis no nosso canal. Na última semana falamos sobre as ciências ordinárias e os fenômenos espíritas, o item número 7 da introdução do Livro dos Espíritos. Hoje nós falaremos sobre o item 8, onde Kardec ele coloca para nós a necessidade da continuidade do estudo, de um estudo sério, né, que a doutrina espírita exige. Bom, vamos começar esse estudo de hoje fazendo a leitura de alguns pontos importantes e vou fazer no decorrer deste estudo um parênteses com o capítulo número 21 da parte segunda do Livro dos Médiuns, que fala da influência do meio. Bom, vamos lá para o nosso estudo. Kardec coloca no item número 8 o seguinte: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Bom, aqui é interessante da gente já comentar que a doutrina espírita, né, ela é muito vasta, ela é muito rica e, ao mesmo tempo, ela exige de nós uma seriedade de estudo, assim como qualquer outra ciência que nós tenhamos contato. Né? Nós não podemos falar sobre coisas complexas de matemática, de física, de química, de ciências em geral, sem um estudo aprofundado. Imaginemos o seguinte: quando nós somos introduzidos na escola, somos colocados no último ano de um curso de graduação em matemática ou em física, ou nós somos colocados lá no pré, né? na escola do pré. Pré de 5, pré de 6, na minha época era assim, né? Como que a gente é inserido nesses estudos? Pela base. Então, o que Kardec está chamando a atenção aqui nesse ponto? Que nós não podemos nos aprofundar em uma ciência que aborda questões de extrema importância, como, por exemplo, o que é a morte, o que é espírito, como se dá a comunicação entre desencarnado e encarnado, qual é o papel de um médium, quais são as consequências morais dos nossos atos durante a nossa vida, qual é a importância do Evangelho na nossa vida. Nós não podemos, então, tratar de questões tão sérias e importantes como essas com uma certa displicência com relação aos estudos. Eu vou acrescentar também aqui que, no caso da doutrina espírita, a seriedade do estudo ela não se traduz necessariamente em complexidade, ou seja, não é necessário que nós busquemos conhecimentos em diversas obras que escapam aquilo que muitas das vezes se pode ter como, ou pode obter a resposta nas coisas básicas. A doutrina espírita tem como base o Livro dos Espíritos, né? Bem como acrescentada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Muitas outras coisas, obviamente, são completadas por outras obras. A própria Revista Espírita, onde Kardec colocou muito material complementar, bem como as obras que hoje nós temos acesso, que vieram através de espíritos elevados como Chico Xavier, né, como Divaldo Pereira Franco, que estão ou que estiveram aqui encarnados entre nós com uma missão de nos trazer ensinamentos que vêm dos espíritos superiores. Aqui eu cito esses dois, né, médiuns, mas nós temos vários que desempenham o seu papel de trazer mensagens, trazer estudos, trazer ensinamentos, né, que são de extrema importância para nós, mas não desmerecendo, então, esses outros que não foram citados. Bem como aqueles que não têm necessariamente um papel de trazer algum ensinamento através de livros, como por exemplo. Né? Nós temos dentro da prática mediúnica uma ampla oportunidade de trabalho na seara do Cristo. A mediunidade ela nos foi dada como empréstimo para que nós possamos utilizar em favor do próximo, para a prática da caridade. E muitas das vezes, né, esses trabalhadores da seara mediúnica,
eles se encontram no anonimato, né? Nas reuniões mediúnicas, nos estudos que são feitos dentro da casa espírita ou fora dela, mesmo em outras religiões, com as suas denominações distintas, né? Religiões, né? Então, nós encontramos trabalho por toda a parte. Acontece que aqui dentro da doutrina espírita, a prática da mediunidade, ela tem um direcionamento muito rico, por conta dos ensinamentos que foram trazidos pelos próprios espíritos. Mas esta prática, ela exige o seu estudo, a sua perseverança de atingir um resultado que, nesse caso, é o próprio conhecimento daquilo que se está praticando ou daquilo que se está fazendo, daquilo que se está estudando. E é por isso que a doutrina espírita, como Kardec aqui está colocando para nós, é necessário um estudo sincero, né? Um estudo perseverante. Vou até fazer aqui um parênteses aqui para frente. Ele coloca aqui, ó, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá, né? A continuidade. Eu estou frisando essa parte aqui logo de cara porque é o seguinte, nós também temos acesso a muito material. Hoje em dia, principalmente, não só através dos livros, mas pela própria internet, pelas próprias redes sociais, nós temos acesso a muita informação. E às vezes nós podemos nos perder com esse tanto de informação, ao invés de focarmos naquilo que é essencial. Como nós vamos construir condições de entender coisas que são muito complexas sem entender a base? E a base é aqui, né? Então, por isso que é necessário que a gente construa um estudo sério. Aqueles que querem estudar a doutrina espírita, é necessário que estudem as obras básicas, né? Para que a gente também não se perca, não se deixe enganar, não se deixe levar por um movimento que vai nos afastar daquilo que é um caminho mais seguro para o nosso desenvolvimento moral e também para a prática da mediunidade. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso estudo. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ou seja, né, é necessário que, além do estudo, é necessário que se tenha reflexão, que exista um tempo de amadurecimento daquilo que se está estudando também, né, para que a gente também não atropele o processo de aprendizado, como tudo na natureza, né? Tem um tempo de plantar, tem um tempo de crescer, tem um tempo de colher. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhe dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar as dos outros. Bom, nós vamos sempre nos deparar com pessoas que vão ter opiniões diferentes, convicções diferentes, crenças diferentes. Aqui é um convite para que a crença daqueles que veem algo de sincero, de importante, né, de sério na doutrina espírita, essas pessoas elas têm também que ter as suas crenças e convicções respeitadas. Assim como nós, que também estudamos a doutrina espírita, temos que respeitar a crença de todos os demais, né? Nós falamos, inclusive, em um outro vídeo, sobre a importância do respeito ao próximo, principalmente dentro hoje das redes sociais, que também é um ambiente que nos é colocado no nosso dia a dia e que estende a nossa vida física, né, em termos das pessoas às quais nós temos ou mantemos relações no nosso dia a dia. As redes sociais, elas amplificam essas redes de contato e essa nossa rede social. Portanto, tudo aquilo que nós dizemos, né, tudo aquilo que nós colocamos e expressamos ali dentro ou vai, né, atingir aquele que está lendo, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, que a gente também pense em respeitar o próximo como nós gostaríamos que
nós também tivéssemos as nossas crenças respeitadas. O estudo da doutrina espírita, né, o estudo sério da doutrina espírita, ele tira qualquer preconceito, porque com esse estudo, o resultado dele é um conhecimento, uma compreensão séria daquilo que a doutrina nos traz e da consolação que ela nos fornece, né, nos proporciona. Além disso, o que ela vai ensinar é a caridade para com o próximo, respeitando e enfatizando aquilo que Jesus nos trouxe. Então, quando nós temos esse estudo, também, né, nós aprendemos a respeitar aquilo que o outro tem como convicção, como crença. E assim, como Kardec coloca nessa introdução, é necessário que os outros também nos respeitem. Porque nós, com esse estudo sério, nós podemos tirar daqui um aprendizado muito rico que é transformador, transforma as nossas vidas e nos liberta, de verdade. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá, como já dissemos anteriormente, né? Aqui, Allan Kardec coloca uma outra questão que é muito importante, né? Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa em meio de um aluvião de outras extravagantes? Demais, sucede frequentemente que, por complexa, uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Então, isso nos auxilia a sustentar o argumento que foi colocado anteriormente, né? Para que a gente compreenda assuntos mais complexos dentro da própria doutrina, é necessário que a gente construa uma base sólida, né? Como que nós vamos falar sobre assuntos muito complexos sem saber o que é o espírito, o que é o perispírito, como que acontece a união do espírito ao corpo, o que acontece quando nós morremos, o que nos espera quando nós morremos, que são todas questões que são tratadas dentro das obras básicas, né? Como que nós vamos então nos aprofundar ou querer nos aprofundar em outros assuntos que são mais complexos, sem que nós não construímos ainda a base daquilo que é necessário para a compreensão? Mais uma vez, né? Aquele que está lá no último ano da graduação em matemática ou em física, ele teve um caminho de educação muito grande que construiu a base necessária para ele compreendesse aquilo que está sendo abordado naquele último ano da graduação dele. Então, é algo a ser construído. Portanto, o básico, ele é necessário. Então, nós não podemos querer ter respostas complexas, que elas sejam respondidas, como Kardec está falando aqui, a queima-roupa, ou seja, jogadas assim de uma hora para outra e querer que a gente já consiga compreender questões que são muito complexas, sendo que antes nós não construímos nem a base que nós necessitamos para entender pontos que são colocados dentro dessas explicações mais complexas. Então ele continua: quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre com relação ou em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas é exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Por que ele está falando isso, né? Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Como nós vamos conseguir escolher os nossos professores, né? Dentro desse contexto? Através de um estudo sério, através de uma seriedade de prática, de estudo, de sentimentos corretos, sentimentos para a prática do bem, ao amor e à caridade. Dentro das nossas casas espíritas, portanto, né, para que se tenha um bom proveito daquilo que se propõe ali dentro, né, dentro das atividades, é necessário, então, esse bom sentimento, esse bom direcionamento para a prática daquilo que se propõe,
para as reuniões que são colocadas durante a semana, bem como pelas pessoas que participam dessas atividades. Por isso que, quando nós vamos participar ou quando nós começamos a frequentar a casa espírita, nem sempre nós temos ainda a possibilidade de participar de algumas reuniões que exigem seriedade, preparação, né? Um conhecimento doutrinário, um conhecimento do Evangelho. Por quê? Vamos supor, para lidar com os espíritos que são convocados, entre aspas, às reuniões, por exemplo, de desobsessão, não é com um conhecimento teórico apenas que nós podemos auxiliar ou que nós poderemos auxiliar aquele espírito. É também através da nossa condição, e muito mais importante, através da nossa condição moral e do amor que nós temos a oferecer para aquele espírito que está em sofrimento. Então, nessas reuniões mediúnicas, né, em que um espírito se manifesta e que está necessitado de auxílio, as questões morais daquele que fala com o espírito, do médium e também do meio em que ele se encontra, ou seja, na reunião em que ele se encontra, tudo isso influencia para a contribuição que aquele espírito necessita, né? Seja de esclarecimento, seja de receber consolações, seja através do entendimento da situação em que ele se encontra, para receber amor. Então, essas coisas todas são necessárias e, portanto, um meio influencia naquilo que se propõe. E esse meio é influenciado pela seriedade, pelo sentimento que é construído por meio de todos aqueles que participam. Portanto, não é pelo fato de que nós chegamos a uma casa espírita que nós não podemos ainda participar daquelas reuniões que nós então somos esquecidos ou que nós estamos sendo negligenciados. Não é isso. É necessário a base, é necessária a construção de uma sintonia, é necessário nos atentarmos para as nossas reformas íntimas necessárias para que nós adentremos a essas reuniões e nos encontrarmos preparados para dar esse amor, para dar essas orientações além de amor, com moral também para, em determinados momentos, nos posicionarmos frente aos espíritos, né? Então, é necessário tudo isso. O conhecimento teórico, ele auxilia, mas ele também não é tudo. Portanto, né, o Kardec coloca uma parte sobre isso. Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias, ocorrem, sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Isso é muito importante. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. Olha só que interessante. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Então, por isso da seriedade, por isso da necessidade do estudo, da prática do bem, por isso da necessidade do reconhecimento que precisamos fazer as nossas reformas íntimas para que nós, além de conhecermos o processo em que nós nos encontramos, para que nós também criemos o sentimento para o bem, para que nós entendamos que é necessário a prática da caridade, do amor, e isso vai fazer com que aquela reunião, né, tenha uma sintonia de sentimentos para o bem, portanto, né, e que, nesse caso, nós então criaremos um ambiente propício para a vinda de espíritos que são os espíritos superiores, né, que vão nos auxiliar com boas intuições, com boas comunicações, que vão nos trazer consolações, que vão também nos auxiliar a auxiliar os outros espíritos, né? Porque a reunião, nesse caso, ela não acontece só no plano encarnado, aqui no plano material. Muito mais trabalho se dá no plano espiritual. E nós sabemos que não existe improvisações, como é colocado nos livros de André Luiz, né, que foram psicografados por Chico. Não existe improvisações no plano espiritual. Nós sabemos que lá o trabalho ele é muito sério e, portanto, para que esse trabalho sério que é construído do lado de lá tenha resultados aqui,
no plano material, então é necessário que nós também estejamos com esse mesmo sentimento de seriedade. Mais um motivo, portanto, para que o estudo da doutrina espírita seja levado a sério, né? Vamos então fazer aqui um parênteses, como eu havia comentado no começo, e ir lá no livro dos médiuns, que fala justamente sobre esse aspecto. Este capítulo se chama Da Influência do Meio. Ele é muito importante, principalmente para as reuniões e os grupos mediúnicos, né, onde se pratica ou se faz a prática mediúnica. Esse capítulo é o 21, como eu havia dito para vocês, está na parte segunda do livro dos médiuns. E eu vou começar aqui desta terceira questão. Tá? Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Vamos ver a resposta que eles nos dão. Os espíritos superiores não vão às reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil. Nos meios poucos instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Vou fazer um parênteses aqui, porque aqui Kardec ele aborda muito o processo da comunicação também. E, nesse caso, aquilo que vai ser possível de ser transmitido como mensagem também vai sofrer influência por parte do médium. Então, o médium também vai influenciar a comunicação, porque a forma como essa mensagem vai ser transmitida, ela encontra as suas possibilidades dentro daquilo que está povoado no cérebro do médium, né? Ou com conhecimentos latentes que são, então, também trazidos pelo próprio espírito. Por isso que a gente também precisa se instruir, né? Principalmente nos casos onde há maior grau de consciência do médium no transe mediúnico. Então, por isso que ele fala aqui sobre instrumentos medíocres, né? Ele está querendo dizer o seguinte: onde o sentimento é bom, o sentimento é de amor, eles vão, porque ali reina esse sentimento que os aproxima, que os atrai, né? É preferível esse sentimento bom do que reuniões onde a capacidade intelectual é muito alta, mas o sentimento é colocado de lado. Então é isso que ele quis dizer. Eu vou ler aqui de novo e vou dar sequência na resposta, porque ela por si só já é muito esclarecedora. Então, os espíritos superiores não vão às reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil. Nos meios poucos instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos, ou seja, fenômenos físicos, né? Movimentação de coisas, de objetos, né? Batidas. Lembrando que esse livro lá de 1850, né? Da década de 1850. Então, em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos, ou seja, fenômenos materiais. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Vamos aqui para a quarta questão. Aos espíritos inferiores, portanto, é interdito o acesso às reuniões sérias? A resposta que os espíritos superiores dão: não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então, o aprendizado, o trabalho, ele é incessante, ele não termina, né? Como o próprio Jesus fala, né? O Pai trabalha até hoje e eu também. Então, não existe desperdício, né, de oportunidades, seja no plano material ou no plano espiritual. Muitas das reuniões que nós fazemos, inclusive no próprio culto no lar, como nós temos a prática de fazer, principalmente no Brasil, né, nós temos aqueles que vêm também com o objetivo de aprender. E aí, o que são espíritos superiores, né, que o Kardec coloca aqui?
Se a gente pega lá no livro 2 do Livro dos Espíritos, tem a escala espírita. E nessa escala espírita, por mais que, obviamente, ela não consiga, né, caracterizar cada um de nós, porque as diferenças entre nós são infinitas, né, de infinitas maneiras, melhor dizendo, mas nós conseguimos nos encontrar dentro de alguns grupos ou classificações que trazem uma ideia geral do comportamento ou das qualidades morais e intelectuais, né, de cada um desses espíritos. E ali nós temos três classes principais, digamos assim, em que são classificados, são três classes principais, e dentro dessas três classes principais nós temos outras 10 classificações. Esses espíritos superiores que Kardec coloca, eles estão dentro dessa segunda classe, ou dentro desse segundo grupo principal. Os primeiros são os espíritos puros, aqueles que não têm mais necessidade de encarnar. É a classe única, né? Só tem uma classe, são os espíritos puros. Dentro da segunda classe, então nós temos esses espíritos superiores. É onde o bem predomina, onde a vontade de praticar o bem predomina, né? Nós temos a terceira classe, onde ali nós temos desde os espíritos maldosos, né? Eu não sei aqui dizer ao certo qual seria a última denominação, mas eu nem vou colocar como maldoso porque eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que é mais uma questão de ignorância, né? Mas onde predomina o mal. Então, dentro dessa terceira classe é onde predomina o mal. Então, esses espíritos superiores estão na segunda classe, é onde o bem predomina. E esses espíritos eles são responsáveis pelo nosso direcionamento, pelo direcionamento que nós temos na nossa vida, por nos acompanhar, por nos guiar, nos orientar para o bem, né? Então, quem quiser, pode ir lá no Livro dos Espíritos procurar essa escala espírita. Para que não fique jogada essa informação, vamos lá, como a gente está estudando, né? Vamos lá, vamos procurar essa informação aqui. Então eu vou voltar lá na página 13, onde nós temos, página 13 não, lá no nosso sumário, página 5, e eu vou aqui procurar, aqui ó, no capítulo 1, da parte segunda, que fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, tem o capítulo 1 dos espíritos. E aí tem as diferentes ordens de espíritos, onde nós encontramos, inclusive, a escala espírita. Tem a terceira ordem, espíritos imperfeitos, tem a segunda ordem, bons espíritos, e a primeira ordem, espíritos puros. E aí temos, então, progressão dos espíritos. Quem quiser, então, estudar essa parte, que eu acho que é muito interessante, está lá na página 85 dessa versão do Livro dos Espíritos, ou pode ir até um capítulo 1 da parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Muito interessante esse conhecimento, porque ali, dentro dessas escalas, são colocadas outros 10 grupos ou subgrupos em que nós nos podemos classificar ali, ou nos encontrar ali. E aqui, como nós entendemos, é que a Terra está passando por uma transformação onde saímos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque afinal os mundos também progridem com o recebimento de espíritos que estão de acordo com aquele grau de evolução, né, para aquele estado de adiantamento em que se tem como propósito. Então, nós estamos caminhando para esta segunda classe, mas para que nós cheguemos a esta segunda classe, muito, muito trabalho tem que ser feito. A contar das nossas, do nosso aprimoramento moral. E quando nós estudamos essa escala espírita, nós vamos ver que nós estamos, sob muitos aspectos, muito próximos ainda da escala mais inferior do que mais próximo da escala superior, né? Então nós vamos ver que nós estamos mais lá para a terceira ordem de espíritos imperfeitos. Vou até corrigir o que eu falei. Nós estamos aqui, na terceira ordem de espíritos imperfeitos. E nós tendemos, de acordo com o esforço de cada um, a caminhar e chegar um dia à segunda ordem. Quem está aqui em segunda ordem, só para a gente esclarecer aqui? É Emmanuel, são Joana de Ângeles, são os espíritos que nos guiam aqui, que nos orientam. Então vejam, nós estamos longe.
Mas vamos voltar lá para o nosso estudo. Nós estávamos aqui, né, na questão número 4. Aos espíritos inferiores é interditado acesso às reuniões sérias? Não. Algumas vezes lhe é permitido assistir a elas. Então falamos sobre isso. E aí Kardec coloca uma parte que é muito relevante para nós. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Olha só. Não é porque é médium que vai atrair seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço. Temos incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Portanto, todos nós, sem exceção, atraímos espíritos que são bons ou aqueles que nos querem encaminhar para um caminho negativo. Então, de novo, fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Nós atraímos constantemente. Então, eles estão ao nosso lado, nos observando, né, assistindo às nossas reuniões, assistindo aos nossos estudos, observando aquilo que nós praticamos, quais são os atos que nós praticamos para o próximo, aquilo que está dentro do nosso coração de verdade, os nossos sentimentos, se nós praticamos aquilo que nós falamos, né? Portanto, ter a moral, principalmente dentro das reuniões mediúnicas, é fazer aquilo que se fala. Não se busca a perfeição, ou melhor dizendo, não se espera uma perfeição para sentar ali dentro de uma reunião mediúnica. Não é isso. Mas apenas o desejo de se melhorar, o desejo do bem, mesmo com as nossas imperfeições, isso é o mais relevante, porque, como Jesus falou para o paralítico, né? Levanta, pega a tua cama e anda. Ou seja, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas imperfeições morais, é necessário que nós caminhemos para frente, mesmo com as nossas imperfeições. Mas o que conta é a nossa pureza de coração, o nosso desejo sincero de nos melhorarmos, de mudarmos aquelas imperfeições que nós encontramos dentro da gente, que vem com o autoconhecimento também, com a prática do bem, com o estudo, com a seriedade da proposta que nós colocamos para as nossas vidas. Então, a prática aqui no caso da mediunidade, ou dentro da reunião mediúnica, ela exige pessoas que contenham dentro de si sentimentos do bem, sentimentos de querer se melhorar e não perfeição, porque perfeito mesmo é só o Cristo que esteve aqui conosco. Bom, de acordo com Deus, né? De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Então, aquilo que nós vamos atrair está de acordo com aquilo que nós somos, ou seja, os espíritos que vão vir a se aproximar de nós, eles têm uma afinidade com o nosso próprio espírito. Então, nós temos que entender que essa ligação espiritual, inclusive em casos de obsessão, se dá porque existe, de alguma maneira, uma afinidade entre esses dois espíritos, encarnado e desencarnado. E nem sempre a obsessão se dá do desencarnado para o encarnado. Existe obsessão de encarnado para desencarnado e entre encarnado e encarnado, bem como desencarnado para desencarnado. Então, como que nós vamos atrair para as nossas reuniões ou para a nossa própria vida, né, os bons espíritos? Nós precisamos construir um meio pelos quais eles se aproximam, ou uma sintonia que vá propiciar a eles uma afinidade conosco. Então, como nós vamos nos aproximar dos bons espíritos? Através da prática do bem. E essa prática do bem é para com o outro e é para como nós mesmos. Então, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós queremos atrair os bons espíritos, é necessário que nós procuremos nos melhorar e também a prática do bem ao próximo, a caridade. Consideramos agora, continuando,
Consideremos agora o estado moral de nosso planeta, como eu falei para vocês anteriormente, estamos no mundo de provas e expiações, num hospital, escola. Então, considerando esse estado moral de nosso planeta, e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Espíritos errantes são aqueles que estão, que ainda precisam se corrigir, né? E que estão em um intervalo entre uma encarnação e outra. Todos são espíritos errantes, com exceção dos espíritos puros, ou seja, aqueles que não têm necessidade de encarnar, de reencarnar, né? Ou seja, eles não têm necessidade de corrigir mais nada, porque eles já são puros. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Então, mais uma vez, né, se a gente estuda lá a classificação dessa escala espírita, nós saberemos que a Terra ainda contém espíritos que são da terceira classe, que são espíritos ainda mais próximos de uma imperfeição, que conservam ainda, que se conservam muito próximos à matéria, ou seja, aos vícios não apenas materiais, mas morais também, como orgulho, inveja, ciúme, vaidade, egoísmo. Então, isso nos torna ainda espíritos imperfeitos, ali da terceira classe, conforme essa ordem que é trazida dentro do Livro dos Espíritos, né? E, portanto, como nós podemos observar no nosso planeta que nós temos ainda essas características, então nós podemos concluir a que grau ou a que nível de evolução os espíritos que aqui estão encarnados são, a de que ordem são eles. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente o cercarão? Não serão, de certo, espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, feita a abstração completa de toda a ideia de evocação. Então, aqui ele está falando o seguinte, não estamos falando de evocação, estamos falando daqueles que vão participar daquela reunião. Quais são os espíritos que ali estarão? São espíritos que se afinizam, ou que têm afinidade, simpatia, com aqueles que formam a reunião e com o propósito daquela reunião. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, né? Colocando como possibilidade, por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão o que lhes responderão ao chamado? Evidentemente, os que os estão rodeados de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, como um bom pastor que acode ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com um campo livre. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, estes se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Bom, vou terminar porque é muito pouquinho que falta, né? Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretenderam algumas pessoas quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, qual se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como no espelho. É que com os assistentes estão espíritos que lhes são simpáticos para o bem, tanto quanto para o mal, e que abundam nos seus modos de ver. Prova o fato de que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos que não são os que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisas muito distanciadas das nossas ideias, das vossas ideias e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores
Quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Portanto, pessoal, com esse, eu vou voltar lá para a minha página, né? Nós estávamos aqui no item 8. Portanto, pessoal, essa frase final resume bem o objetivo e a necessidade da instrução dentro da doutrina espírita, para se conhecer a doutrina espírita, para a prática do espiritismo, né? Vou voltar aqui para a gente repetir. As condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Por isso é necessário um estudo sério e, além desse estudo sério, sentimentos sinceros, sentimentos para o bem. A instrução vai ajudar muito, porque ela nos esclarece, ela nos orienta, ela nos guia, né? E, obviamente, isso vai estar associado, e com o estudo também a gente entende muito isso vai estar associado com o Evangelho de Jesus. Aliás, o Evangelho de Jesus vem antes, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ali nós encontramos, né, como Simão Pedro falou, as palavras de vida eterna. Mas aquilo que Jesus nos trouxe também se completa com os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. Por isso o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E aqui nós encontramos a chave para muitas explicações, como a própria reencarnação, que é uma ferramenta de nos melhorarmos, uma ferramenta de progresso dos espíritos, e onde, além de encontrar a justiça de Deus, nós encontramos a sua misericórdia divina, porque todos nós vamos ter oportunidades novas de recomeçar, e onde o perdão se traduz para nós como novas oportunidades, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? O estudo de hoje ele ficou talvez um pouco extenso, mais do que eu imaginava, mas falamos de muitas coisas importantes e é esse o propósito do nosso canal, né? O objetivo dele é do estudo, como o próprio nome já diz, estudo do Espiritismo. Então nós vamos fazer o estudo das obras básicas, nos aprofundando talvez em temas mais oportunos, lendo com calma, né? Por exemplo, aqui foi uma página talvez do Livro dos Espíritos, mas que necessita de uma reflexão um pouco maior. Por isso que o estudo é feito com calma e abordando assuntos que estão também em outros livros, como nós fizemos aqui com o Livro dos Médiuns. Mas espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários. Se ficou alguma dúvida, comentem que a gente tenta responder. Que a paz de Jesus esteja com vocês, que Deus abençoe a todos e até uma próxima, meus amigos.